Paz, irmãos, bom dia. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã, Senhor, mais uma vez nos achegamos a Ti, Senhor, com ações de graças por mais esse tempo precioso, Senhor. Ó, Senhor, mais esse tempo oportuno. Senhor, hoje é o dia da salvação, Senhor. Sê conosco, Senhor, salva-nos, visita-nos. Ó, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó, nos entregamos a Ti e queremos unicamente, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Ó, bendito Espírito Santo, tenha total liberdade no nosso meio e livra-nos de todo o mal. Amém, Senhor. Irmãos, mais uma vez, assim como o Beto disse, né, que era difícil para ele estar aqui ontem, né, e compartilhou conosco, também digo aos irmãos que é difícil para mim também, né, cada vez vir à frente, não sei o que acontece, né, as pernas e tudo, fica muito, sei lá, não sei definir bem o que é o sentimento, né. E eu vou compartilhar algo com os irmãos no dia de hoje, que é um assunto que muito conhecido por todos nós, e é algo também que, pela graça e misericórdia do Senhor, tem sido permitido compartilhar com irmãos em outra localidade. E nesta semana a gente até falou desse assunto, compartilhamos lá, e vim considerando depois, né, no meu coração, e tive a ideia de compartilhar com os irmãos, né, neste fim de semana. Que o Senhor nos conduza, nos ajude, irmãos, e que a nossa realidade ela possa ser transformada, porque o assunto é muito comum no mundo e é um assunto que também ele se torna comum aos cristãos, um incômodo, mas que nós aceitamos, passamos a aceitar quase como algo comum, que ninguém pode se livrar disso, e é algo que mata, ou melhor, pode matar, porque como causa de morte, ninguém diz, esse morreu por causa disso, mas é algo que leva à morte, que é a questão da ansiedade. Eu creio que não há laudo médico dizendo, a causa da morte, ansiedade, morreu de ansiedade. Creio que não existe laudo médico assim. Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas o que a gente sabe é que é um mal que leva, né, a outros males, a doenças, que aí sim, essas doenças podem levar à morte. E tem acontecido muito nos últimos dias. E nós vemos na palavra do Senhor que a questão da ansiedade, o Senhor tem um mandamento para nós, né, de como lidarmos com a ansiedade. A ansiedade é pecado. A ansiedade é pecado. Porque é um mandamento da parte de Deus para nós, não andarmos ansiosos, não estarmos ansiosos. O Senhor ali, quando se despedindo, né, dos discípulos, o Senhor deu essa instrução para eles. Uma das últimas instruções que o Senhor deu, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. E uma vez ou outra nós encontramos na palavra do Senhor, não andeis ansiosos. Mas vivemos em tempos em que todos estão sujeitos à ansiedade. Crianças ansiosas demais da conta. Adolescentes, muitos, grande percentual. Jovens, adultos, idosos, todos. Ninguém está escapando da ansiedade. E assim como o oxigênio é para o fogo, o medo é para a ansiedade. O medo alimenta a ansiedade. Tem causas. O que leva à ansiedade? Nós podemos ver nas Escrituras. Medo leva à ansiedade. Ameaças levam à ansiedade. Nós vemos nesses últimos dias. Se você vai ler os noticiários, você assiste um documentário, um jornal, né, na televisão, ali você vê, às vezes, outro dia eu vi esse documentário, alguém dizendo que nos últimos dias tem tido um boom na área da psiquiatria, da psicologia, e nem conseguem atender a demanda, não conseguem atender a demanda. E eles atribuem isso
à pandemia, ao Covid, essas coisas. Mas a crescente desses casos é antiga, há muito tempo já. Há muito tempo. E as coisas têm apenas se afunilado cada vez mais. Cada vez mais. Crianças hoje não esperam. Porque os pais também não esperam. A atitude dos pais reflete nos filhos. Certa vez o Billy disse aqui, dos últimos compartilhares dele, ele disse para nós assim, olha, se nós fizermos tudo certinho, não é certeza de que tudo vai dar certo. Mas se a gente fizer errado, a gente nem espera que vai dar certo. Então, com relação à ansiedade, né, se os pais não são ansiosos, não quer dizer que os filhos não serão ansiosos. Mas se os pais são ansiosos, se os filhos convivem, né, presenciando situações de ansiedade, provavelmente filhos ansiosos também. E é assim. E todo o mundo, irmãos, esse mundo que jaz no maligno, que segue uma filosofia movida pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência, esse mundo, em tudo, nas mínimas coisas, ele se prepara para produzir pessoas cada vez mais ansiosas. Em tudo. Até num simples fato de você poder, né? Eu pensei que fosse no celular. Aí o irmão me falou, não, Sérgio, não é no celular que tem isso não, é do aplicativo mesmo. A opção de você acelerar a velocidade de um áudio, por exemplo. Você olha e pensa, mas isso é muito bom, é bacana e tal. Sim, você pode usar como algo bacana, mas é algo que contribui também o quê? Para mais uma vez, você ser incapaz de esperar. Não, vou ouvir isso. E às vezes não entende e acaba gastando mais tempo, porque ouve 3 vezes. Coloca a velocidade 2, mas ouve 3 vezes. Isso acontece. Ansioso perde tempo, pensando que está ganhando tempo. Acontece em tudo. Hoje não existe mais aquela questão de esperar. Não, irmãos, você não precisa esperar, você tem cartão de crédito. Você pode comprar em 12 vezes com o preço de à vista. Para que esperar? Vai lá. Só que aí, no buraco sem fim, você compra hoje, você compra amanhã e de repente todo o orçamento está comprometido pelas dívidas, movidas pela ansiedade. Mas que mal há nisso? Que problema há nisso? Problema que a ansiedade nos afasta de Deus. Sim, ansiedade nos afasta de Deus. A ansiedade nos leva a vivermos como pessoas que não têm esperança. O mundo, ele age de forma ansiosa e é algo natural para o mundo. Olhando nós, né, com o olhar da perspectiva cristã, você olha e fala, para o mundo é natural, sim, andarem ansiosos. Por quê? Não tem esperança. Não tem esperança. Mas e para nós, é assim também? Não temos esperança? O mundo está em trevas. Vós sois a luz do mundo. Alguém orou ontem, né? Sim, mas como que você vai? Como que eu posso encorajar alguém se ele me conhece, convive comigo e vê que eu ando ansioso? Como você pode dizer para alguém, calma, espera? Se você logo na sequência, o que vai ser depois da pandemia, rapaz? O que vai ser do meu emprego? E a carne desse preço, quem vai conseguir comer carne? Não dá mais para comer carne. Olha o gás, vou juntar lenha já. Rapaz, gasolina, não. Andar de bicicleta de novo. É assim. Ansioso, ele cria problema. Ele desenvolve uma alta habilidade, uma criatividade para elaborar problemas assim miraculosos e ele passa a acreditar naquilo e se torna algo muito real. Muito real. Ansioso é como o ímpio, que a palavra do Senhor diz, o ímpio ele foge, ele corre sem que ninguém o persiga, e ele está correndo, como se tivesse um leão ali querendo devorar ele correndo, e ele olha, é real, e ele corre, mas não tem ninguém perseguindo. Ele pensa, estão falando isso de mim, não tem ninguém falando nada, nem está lembrando às vezes que ele existe, mas ele cria os problemas. O ímpio ele age desse modo, totalmente desprovido de qualquer segurança. Irmãos, e não pode ser algo normal para nós, não podemos aceitar como algo normal, não podemos, enquanto cristãos, irmãos, nós comprarmos a paz superficial, a paz da indústria farmacêutica, não podemos. Certa vez eu disse, nenhum cristão precisa
Nenhum cristão precisa. E volto a afirmar isso com muito mais firmeza ainda. Nenhum cristão precisa, irmãos, recorrer a medicamentos para tratar de problemas da alma. Nenhum. A maioria das doenças, pelo menos um pouco mais de 50% das doenças que existem hoje, elas são psicossomáticas, segundo aí a chamada ciência, relacionadas à mente. E a palavra do Senhor, volta e meia, nos exorta com relação à nossa mente, o cuidado que nós devemos ter com a nossa mente. E em Romanos 12, olha como começa Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para agradarmos a Deus, dependemos da nossa mente, irmãos. Para agradarmos a Deus, para conhecermos a vontade de Deus, nós dependemos da nossa mente e dependemos de não adotarmos o padrão do mundo. Da última vez, foi o mesmo texto que eu li, mas o olhar nosso foi na questão tantas vezes quando diz assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, não andeis segundo o curso deste mundo. E nós pensamos que apenas nas práticas de pecados escancarados, de normalidade, tudo é normal, tudo é aceito, tudo é válido, mas tem também na questão, irmãos, da ansiedade, na questão da nossa mente. Importantíssimo. Ansioso não agrada a Deus. É impossível um ansioso agradar a Deus. Porque ansiedade é falta de fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E alguém pensa: puxa, mas é muito duro isso para nós. E é mesmo, é muito duro. As coisas que o Senhor pede para nós, irmãos, não são fáceis não são fáceis. Porém, também não são impossíveis. Quando o Senhor está ali também com seus discípulos, certa vez, o Senhor falando, no relacionamento entre irmãos, até quantas vezes você perdoaria um irmão? E o Senhor fala: olha, até 7 vezes no dia, se o seu irmão pecar contra ti, ele vier arrependido, você tem que perdoar seu irmão. Aí, não, mas isso é difícil demais, Senhor. Aumenta-nos a fé. Diante de algo difícil, nós devemos dizer: Senhor, aumenta a nossa fé, para confiarmos no Senhor. A palavra do Senhor diz: o justo, ele viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O mundo vive confiado no dinheiro. No dinheiro. E o dinheiro sempre falha. Seu dinheiro vai falhar. Seu dinheiro vai falhar. Isso é certeza. Olha para os exemplos à volta. Olha para os homens mais ricos da história. Olha para eles. O dinheiro sempre falha, sempre falha. Mas o nosso Deus, Ele nunca falhou. E conforme nós lemos em Provérbios, Salmos 25, dos que confiam no Senhor, ninguém sai envergonhado, ninguém sai decepcionado. A nossa confiança no Senhor, ela tem grande galardão. Temos que urgentemente, irmãos, abandonarmos a ansiedade e não acharmos que é algo normal. Até que ponto vamos resistir? Se necessário, até o sangue. Porque na nossa luta contra a ansiedade, nós não resistimos até o sangue. Não resistimos. Vale um sono superficial do que de repente algumas noites atribuladas, em aflição, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mas não, é melhor resolver esse problema, ainda que seja de maneira superficial. É melhor. Como a história daquele garotinho que na escola sempre tinha ali um mais forte que tomava o dinheiro do lanche dele. Ele tinha dinheiro, o pai sempre dava, boa condição, o outro não tinha, via o camarada comprando ali o lanchinho gostoso, aí ele chegava e dava nele uma intimada ali: dá o dinheiro aí, senão vou te chapar.
E ele dava o dinheiro e ficava sem o lanche. E aquilo foi incomodando, vai durando aquilo. Não, mas tem que ter um jeito de eu me livrar dessa. Tem que ter um jeito. De repente eu pago alguém para dar nele uma surra, mas não vai adiantar. Se ele ficar sabendo que foi eu, fica pior. E se ele não ficar sabendo, ele vai continuar me tomando dinheiro. E certa vez, indo para casa, o menininho passa na frente de uma academia e ele vê a chance de se livrar de seus problemas. Ah, já sei, eu vou aprender karatê. E aí acabou. Nunca mais esse camarada me intimida. E diz para o pai na hora do almoço: eu quero fazer karatê, pai, quero ir para a academia. Porque, não, pai, é bom, academia e tal. E o pai vai ali e tal, insistindo. Não, pai, o negócio é o seguinte, tal fulano, ele me toma o dinheiro do lanche quase todo dia. E eu quero acabar com isso. E se eu aprender karatê, esse negócio vai acabar. E conversa vai, troca de ideia ali, o pai permite ali ir para a academia. E ele começa a frequentar a academia. E o valor da academia é R$200 por mês. E ele perdia R$5 ali por dia no lanchezinho ali, né? E ainda ia demorar um tempo para ele ficar bom e de repente conseguir se livrar do outro. E o negócio estava demorando, não ia logo, né, para aprender a dar o soco, as técnicas de defesa e tal. E então ele olha e diz: mas não tem um jeito mais fácil, não? Esse negócio vai demorar demais desse jeito. E tem um jeito mais fácil. Continua pagando R$5. E de repente ele aceita: é melhor pagar os R$5 por semana do que ficar gastando 200, enquanto até eu ficar bom eu continuo pagando 5 e fica muito mais caro. E vai ser sujeito àquela situação humilhante. E nós também vivemos de igual modo com relação à ansiedade, com relação às aflições da nossa mente. Nós aceitamos, nós subjugamos. Não, beleza, é mais fácil recorrer aos recursos da química. É mais fácil, é mais rápido. Irmãos, não é esse o caminho que o Senhor tem para nós. Não é esse, irmãos, o caminho que o Senhor tem para nós. De modo nenhum. O Senhor nos chama, irmãos, para a paz, para vivermos em paz, confiarmos no Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós. E é necessário examinarmos a nós mesmos e começarmos, irmãos, uma vida de sinceridade com o Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós lemos, nós conhecemos os textos, nós oramos, usamos os textos, mas na hora da aflição, na hora do vamos ver, se formos sinceros, nós falamos: Senhor, de fato, eu não confio no Senhor, não consigo confiar, não confio. Irmãos, e nos frustramos por não confiarmos no Senhor. Por não confiarmos no Senhor. O Senhor tem permitido, desculpa contar uma experiência pessoal, mas o Senhor tem permitido ver situações, e acaba que a gente, acompanhando pessoas no momento da aflição, a gente compara, porque você vai conhecendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, há pessoas que ficam às vezes internadas 2 meses, 3 meses, e ali, pelo contato de todos os dias, você vai conhecendo, né, a personalidade da pessoa, se é ansiosa, se é tranquila e tudo. E é nítida a diferença entre um ansioso e uma pessoa moderada quando ele está diante de uma enfermidade. Uma enfermidade que pode levar à morte. É nítida a diferença. O ansioso sofre muito mais. Muito mais. E é algo que nós podemos nos livrar. É algo que nós podemos nos livrar. Quem vai nos ensinar como nos livrar disso? A palavra do Senhor. Confiando no Senhor. Quer ficar livre? Mas a gente responde sempre ao Senhor, né? Como aquele enfermo, aquele aleijado que estava ali próximo ao tanque. O Senhor pergunta para ele: e aí, você quer ficar curado? Mas não tem ninguém que me coloca no tanque só. Quando a água é agitada, vem um primeiro do que eu e entra ali, eu sempre sobro aqui, não tem ninguém que me coloca ali. Mas você quer ser curado? Mas não tem ninguém que me coloca. A pergunta é: você quer ser curado? Ansioso não raciocina. Não raciocina do modo correto, não tem atitudes
corretas, raciocinadas, planejadas, pensadas. Ele nem pensa às vezes para responder. Conversa e responde coisas desconexas, que não tem nada a ver. Ansioso não percebe, às vezes, diante de quem ele está. Aquele homem ali, você quer ser curado? Claro que eu quero, estou aqui para isso. O Senhor, na sua misericórdia, cura aquele homem. Conosco não é diferente, irmãos. Nós não precisamos nos acomodar, nós não precisamos nos conformar, aceitarmos essa situação. O Senhor, Ele nos deu, o Senhor Deus, Ele nos deu o de mais precioso, conforme diz Romanos, que Ele nos deu o Seu Filho. Será que Ele vai nos negar alguma coisa? Romanos, capítulo 8, um pouquinho aqui atrás, diz assim, olha, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele algumas outras coisas? Correta a leitura? A sua Bíblia também diz assim? Não, né? A minha também não diz, não. Aqui diz assim, olha, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas. Todas. Irmão, não pense na sua cabeça em buscar um recurso ou um texto bíblico para que você se sustente e fale, não, mas isso é normal. Há enfermidades que, não estamos falando de enfermidades, estamos falando de pecado, porque há enfermidades sim. Se você olhar, tem enfermidades que a gente lida com elas e o corpo lida e você não sei o porquê ela fica ali. Mas temos até na Bíblia, Paulo dizendo ali para Timóteo, para que usasse um pouco de vinho por causa das constantes enfermidades. Mas Paulo, um homem que até o lenço dele curava, e Timóteo, um filho na fé, um chegado de Paulo com enfermidade, há coisas que nós não sabemos. Mas nessa questão da ansiedade, de aflições na mente, isso são movidas por medo, e medo é um espírito. Porque Deus Ele não nos deu o espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Esse é o espírito que o Senhor nos deu. Voltemos para o Senhor, aquietemos diante do Senhor, irmãos, e confiemos no Senhor de todo o nosso coração e andemos em sinceridade mesmo para com o Senhor. Em sinceridade, totalmente, descoberto. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, mostra-me. E certamente o Senhor nos mostrará. Certamente o Senhor nos mostrará. A inquietação, irmãos, é pelo fato de não conhecermos ao Senhor. A inquietação é pelo fato de, sim, não crermos no Senhor. Não estou julgando. Não estou julgando, mas a palavra do Senhor diz, Pedro vai dizer, olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque os lombos dele são largos e o mundo inteiro pode jogar ansiedade sobre ele. Não, lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Assim diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, se a ansiedade me domina, é certeza que eu não tenho a convicção de que Deus cuida de mim. Embora eu tenha confessado o Senhor, embora eu congregue há tantos anos, mas é possível sim, se somos dominados pela ansiedade, é porque não confiamos no Senhor. Porque não confiamos no Senhor. E é daí, irmão, razão porque não desfrutamos da vida abundante que o Senhor proveu para nós em Cristo Jesus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aproximemos do Senhor com confiança, irmãos. Não essa confiança que a nossa mente terrena,
desenvolve, que a gente conhece, essa confiança de repente se apegar a algo ou manter uma esperança em algo que alguém te disse, ou em algo que o seu trabalho pode produzir. Não, isso não é a confiança. E a confiança no Senhor, ela exige sim que a gente vá além do tempo. Nós podemos ver no exemplo de Saul. Quando Saul está, vamos lá em 1 Samuel, capítulo 13, bem rapidinho, eu usei esse texto e nos mostra muito da atitude de um ansioso, né? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8, diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias ofereci holocaustos. Nos dias de hoje, no mundo, certamente Saul ia ser visto como uma pessoa proativa. Você viu a necessidade, o outro não veio e se assumiu ali, foi lá e fez e pronto. Na palavra do Senhor, Saul foi reprovado. Samuel diz para ele, e ele lhes disse, voltei a página. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, para sempre. Não guardou o mandamento. Não andeis ansiosos, não é um pedido, não é uma sugestão, é um mandamento também. E ele, observem o que ele diz, observaram? Eu disse comigo, ele mesmo dizendo para ele: eles descerão e eu não alcancei a benevolência do Senhor. Ele imaginou, e aí forçado pelas circunstâncias. Irmãos, a gente canta, né? Não olha as circunstâncias, não. Que mentira, que mentira. Cantamos, temos nos lábios, mas olhamos as circunstâncias sim. Somos medrosos, irmãos, somos medrosos. E às vezes pensamos que porque cantamos, né, agrada a Deus. Não, o que cantamos não está em sintonia com o nosso coração. Eu não olho as circunstâncias. Estou a ponto de explodir de ansiedade cantando que não olha as circunstâncias, não. Mas olha, está com medo. Está com medo. Não confia. Devemos confiar, irmãos, e abandonar, lançar mão. Isso não é para nós. Isso é algo do mundo. Isso é algo produzido pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência, que atua nos filhos de Adão, que não se tornaram filhos de Deus. E para os quais o Senhor tem nos mantido pela Tua misericórdia, dia após dia, essa misericórdia que se renova a cada manhã e que é a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor nos sustenta, sim, nesse tempo, para testemunharmos de que existe um Deus da paz. Existe um Deus que, ainda que em alto mar, a tempestade bata contra o navio e o navio se despedace, mas calma, nem um fio da vossa cabeça, nem um fio de cabelo da vossa cabeça vai se perder. Somente os bens, somente o navio. Fique calmo, fique calmo. Com relação ao mundo também, fique calmo.
Mas como vamos dizer isso para as pessoas? Como? Se somos agitados, perturbados, inconstantes, medrosos, e aguardamos, nossa confiança está na mesma deles. Estão ali, quando que vai chegar a vacina aqui em Patos? Quando vai chegar? Que depois que eu for vacinado eu estou livre para continuar do mesmo jeito, usando a máscara, tomando os mesmos cuidados, as restrições e tudo. Ah, mas quando ela chegar eu estou livre. Não estou dizendo, não disse, não estou dizendo, né? E não sou responsável se você forçar a barra e quiser entender como se eu tivesse dito. Né? Não estou dizendo, né, para você vacinar ou não ser vacinado. Eu estou dizendo que a nossa expectativa, a expectativa do mundo, sim, é numa vacina, mas a nossa não deve ser, embora você opte por ser vacinado. Nessa questão, abro um parênteses, porque o Senhor ele pode abençoar por meio da vacina, e o Senhor também pode e guardará aquele que optar por confiar no Senhor e não ser vacinado. Mas tanto um quanto o outro, o Senhor pode abençoar. Sim, é verdade, não há contradição nisso? Não, nós vemos na palavra do Senhor homens de Deus que agiram em situações semelhantes, tiveram comportamentos diferentes, mas ambos foram abençoados pelo Senhor. Podemos ver o caso de Neemias e Esdras, quando eles voltam para edificar os muros, né, o templo ali em Jerusalém. Um havia dito, não, a boa mão do Senhor será comigo, o Senhor é que vai me guardar. E aí quando chegou a hora H dele voltar, ele, puxa, ele não foi assim prontinho, não, ele se sentiu envergonhado porque ele havia dito que o Senhor o guardaria e ele agora tinha vergonha de pedir ajuda. E ele o quê? Ele foi firme, ele não vacilou e o Senhor o guardou. Já o outro não fez essa declaração e pediu ajuda. E ele recebeu ajuda, recebeu ali o exército, né, que foi, levou ele em segurança. E os dois no final dão a mesma declaração: a boa mão do Senhor foi comigo. A boa mão do Senhor foi comigo, eu não pedi ajuda e o Senhor me guardou, me trouxe até aqui. E o outro diz: a boa mão do Senhor foi comigo e eu pedi a guarda, isso me foi concedido, porque a boa mão do Senhor foi comigo. Mas irmãos, nada se compara a confiarmos no Senhor. Nada. E desfrutarmos da boa mão do Senhor e experimentarmos da bondade do Senhor, experimentarmos sim de que foi o Senhor e somente o Senhor que fez isso. Não teve nada mais que o Senhor, foi somente o Senhor. E o Senhor se agrada de assim, Senhor, de assim nós procedermos, de assim andarmos diante dEle. Confiados, entregues mesmo ao Senhor, totalmente entregues, confiando unicamente nele, sabendo, Senhor, o Senhor não falha. Senhor, ainda que eu não te conheça, Senhor, a esse ponto, mas Senhor, eu quero te conhecer assim. Ah, vai ser difícil? É difícil, é muito difícil, é muito. E o Senhor, ninguém nunca disse que vai ser fácil ou que seria fácil. Pelo contrário, o Senhor disse, olha, no mundo vocês terão aflições, muitas aflições, mas tenha de bom ânimo. Então, qualquer que seja, irmãos, a situação, tenha de bom ânimo, confia no Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma. Confiemos no Senhor em todo o tempo. Não apenas usemos, os versículos, os textos, as citações, os jargões, mas de fato, que o nosso proceder, a nossa moderação, ela seja conhecida por meio do nosso comportamento, por meio das nossas atitudes, por meio daquilo que falamos. Ansioso fala demais. Ansioso conta tudo para o diabo. Tem coisas que você pode até pensar, passa pela nossa cabeça. Passa sim. Mas o diabo, esse adversário, a única coisa que ele consegue saber é aquilo que nós realmente mostramos para ele, aquilo que nós falamos. Ele lança e aguarda a reação. Ele lança o dardo e aguarda, fica olhando o efeito. E aí você fala o que te deixa aflito, você fala do que você tem medo. Tudo.
Ansioso fala, não aguenta segurar. Ansioso é assim. Mas o moderado, ele sabe onde falar, ele sabe como falar, ele é sábio, sabe o tempo, sabe o modo. Como aquela viúva, né, de Naim, mulher sábia, não tinha filhos, era uma vergonha naquele tempo, a mulher não ter filhos, ela casar, não dar filhos, não gerar filhos para o marido. Aquela mulher tinha um coração de agradar a Deus. E não sei, eu creio que provavelmente ela já tivesse orado ao Senhor pedindo. Assim como Ana, esposa de Zacarias, que tinha orado, mas Zacarias até tinha esquecido, não esperava mais, mas ele tinha orado. Aquela mulher ali, aquela viúva, ela vê Eliseu, né, o homem de Deus, e quer servir. Vamos fazer aqui um quartinho, vamos colocar aqui os móveis, mobiliário e tal, vamos tratar bem esse homem, é um homem de Deus. E o homem de Deus, né, ele age de acordo com o coração de Deus. E ele quer retribuir. O que nós podemos fazer para essa mulher? E aí o Geazi vai e diz para ele, ela não tem filhos. E passa um tempo, aquela mulher tem um filho. E o filho daquela mulher acontece de adoecer e vir a óbito. Ele ir a óbito, né? Ele morre. E aquela mulher pede, vai lá, amarra um jumento para mim, coloca o arreio, a barra desse jumento, e eu sei onde eu vou. E ela saiu. Eliseu vê a mulher vindo, vai lá, pergunta com ela, se vai tudo bem com o marido, com o menino. E ele chega e pergunta, e aí, vai tudo bem? E ela fala, vai bem. Imagina um ansioso, vai tudo bem nada. Ô menino, eu não pedi o menino, não me deu o menino, agora o menino morreu e não sei o quê. Talvez nem tinha ido, mas ela sabia onde ir. E ela vai até o profeta. E ele fala, vai lá, fala para o moço dele, vai lá e faz isso. Ela, não, você que vai. Eu estava quietinho, eu não pedi filho, me deu filho, vamos lá. E ele vai, né? E o milagre acontece. Ela sabe onde falar. Irmãos, quando somos movidos pela ansiedade, nós não sabemos onde falar. Falamos da nossa vida, das coisas simples, daquilo que é do íntimo até, espalhamos para todo mundo. Andamos reclamando como se alguém pudesse resolver os nossos problemas, né? Não aguenta ficar de boca fechada. E bom é para o homem aguardar a salvação do Senhor. E conforme diz Lamentações, né, capítulo 3, diz, aguardar a salvação do Senhor, de que modo? E isto em silêncio. Ansioso não fica em silêncio, de modo nenhum. Não consegue ficar em silêncio. Até há pessoas que pela personalidade são, né, caladinhas e tal, mas a maioria dos ansiosos não fica em silêncio. E essas pessoas também não ficam em silêncio, porque há muitos quietinhos que são perturbados, não conseguem se concentrar, parece quietinho, mas perturbados. Calada, mas a alma agitada. Pensamento não para, não consegue dormir. Mas olhando, mas parece tão tranquilo, parece tão quietinho. Mas só aquele que sonda mente e coração sabe o que se passa. E ele sabe. E almas ansiosas, né? Batimentos cardíacos lá no alto. Pressão disparando. Irmãos, confiemos no Senhor. A nossa confiança no Senhor, ela tem grande galardão. Mateus 6, 25. Gostaria de ler os textos que falam sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porquanto não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, e basta ao dia o seu próprio mal. Não precisa, para o dia de hoje, você antecipar os males do amanhã. Não precisa. Não é como dívida, que se você pagar hoje, você consegue desconto, consegue tirar os juros e fica mais barato. Não! Não antecipe, cada dia já carrega os seus males daquele dia. Não precisa trazer os do futuro para o dia de hoje, e nem os do passado também, porque senão você sofrerá mais. Não estará isento dos males do amanhã. A palavra do Senhor diz para nós isso. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós valemos muito mais do que as aves, muito mais do que os lírios. Ele diz muito mais. E o Senhor sabe de que nós precisamos das necessidades básicas supridas. O Senhor sabe que nós precisamos. E a palavra do Senhor diz também, né? O salmista diz, olha, eu sou velho, já fui moço, eu jamais vi o justo, né, passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Jamais, ele nunca viu. Ninguém vai ver. Por quê? Porque Deus cuida. Ele cuida dos seus. Filipenses 4, 5 e 6. Outro texto que diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Como então que vence a ansiedade? Ele diz, sejam conhecidos diante de Deus. De que modo? Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Oração, ora e espera. Não, o que é isso? Não dá, não dá. Quero casar. Quanto tempo vou esperar? Ansioso casa errado. Ansioso se mete em problemas. Ansioso se mete em problemas. Mas seja conhecido diante de Deus. A palavra do Senhor nos ensina. Por meio da oração. Mas, irmãos, é uma verdade também. Somos cristãos que não oramos, não oram. Não oramos, irmãos. Cada um examine-se a si mesmo. Mas, irmãos, em todas as localidades, sabe uma coisa que é comum? Que acontece? É comum, pelo menos assim, naqueles que conheço, não vou dizer todas do âmbito do meu conhecimento, de que os irmãos aí também conhecem, já conversaram, né, sobre reuniões. Geralmente a gente conversa, eles reúnem quais dias da semana? Ah, tal dia, sábado a gente reúne, domingo a gente reúne, quarta-feira também a gente reúne, ou sábado, domingo, segunda, sábado, domingo, quinta, sábado, domingo, terça. Mas esses outros dias no meio da semana a gente reúne para oração. Mas nessa não vai quase ninguém. Nessa, alguns até generalizam, nessa não vai ninguém. É assim, nós não oramos, nós não pedimos, por quê? Estamos naquela situação, irmãos, de que somos abastados, nós não precisamos, nós estamos sossegados, nós temos onde comprar, nós temos como comprar, nós temos com o que comprar, e não oramos, não nos relacionamos com o Senhor.
Essa mulher que eu citei, Ana, Ana com seu esposo Zacarias. Acho interessante quando o anjo aparece ali a Zacarias, e ele diz que a oração... Isabel e Zacarias. Ele aparece ali e diz para Zacarias que a oração dele havia sido ouvida. E que a sua esposa, Isabel, teria um filho. Isabel teria um filho. E ele fala, mas como? Isso não pode, ele duvidou. Será que ele estava orando? Naquele tempo ali ele orava? Ele orava para ela ter um filho? Para que ela tivesse um filho? Dá a entender que não. Porque se ele orasse, quando ele fala, sua oração foi respondida, aí ele, glória! Estava esperando. Mas quando ele fala, sua oração foi ouvida e ela vai ter um filho, ele, não, como que pode? Não, agora não. Agora já está velha, já cessou o costume, não dá mais para ter. Ele já havia orado, mas não tinham recebido. Orações nossas, tem orações, irmãos, que nós oramos, que nós fazemos elas diante do Senhor, e talvez nós vamos até nos esquecer. Em outros casos, o Senhor já disse sim. Porém, há interferências, tem casos que há interferências. Como o caso que o irmão citou aqui outro dia, o Beto contando o testemunho, daquela mulher que orou e o menino, mas o Senhor não respondeu. Não, respondeu, só que a pessoa ainda não obedeceu. Como no caso de Daniel também, que estava ali orando, Daniel, varão muito amado, sua oração foi ouvida, mas houve uma interferência. Antes de chegar a resposta até você, o príncipe da Pérsia se levantou, teve uma batalha antes de chegar até você. Irmãos, o Senhor, Ele ouve as nossas orações, o Senhor, Ele tem prazer em responder as nossas orações. Podemos comparar ao nosso prazer em atender as necessidades dos nossos filhos. Qual pai que não tem prazer em atender as necessidades dos seus filhos? Muito mais o Senhor. O Senhor é esse Pai bondoso, que se compadece de nós. O Senhor é assim, Ele se compadece de nós. Não precisamos, irmãos, andar ansiosos de coisa alguma. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. Apresentemos diante do Senhor as orações, as súplicas com ações de graças, sabendo, com ações de graças, sim, oramos e já agradecemos ao Senhor pela bondade infinita dEle, pela sua misericórdia, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Então não precisamos ficar pensando, eu ando tão mal, ando assim, o Senhor não vai responder, não vai me dar porque eu ando assim. Não condicionemos o agir do Senhor a nós. É lógico que não vai entrar em contradição aqui, de dizer, não condiciona, pode continuar ansioso e tal. Não, confia no Senhor, confia. O Senhor nos chama para isso, para confiarmos. Outro texto, 1 Pedro, eu já citei esse texto, 1 Pedro 5,7, diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Se estamos aqui nessa manhã, irmãos, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Ainda que andemos de modo ansioso, ainda que estejamos numa posição que não é a posição que agrada ao Senhor, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, mas é necessário e urgente, irmãos, é necessário e urgente que lancemos para longe de nós a ansiedade, é necessário e urgente que tenhamos as nossas mentes transformadas, irmãos. É necessário e urgente. E mais um texto que nos convida a confiarmos no Senhor, o Salmo 37. Olha o Salmo 37. Não fique indignado por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade.
Como assim? Habita na terra e alimenta-te da verdade. Do que temos nos alimentado, irmãos? Ansioso se alimenta de mentiras, ocupa o pensamento, ocupa a mente com coisas que não são verdadeiras, com coisas que não são de boa fama, mas ocupa com mentiras. Mas a palavra do Senhor nos convida a confiarmos, a habitarmos, a vivermos na terra e nos alimentarmos da verdade. Nos alimentarmos da verdade. E continua: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É natural que tenhamos desejos, é verdade, todos nós temos, o Senhor sabe disso, e é salutar. Mas agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Senhor Deus, quando Ele olha para Jesus Cristo ali no monte, este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Se Deus, o Eterno, o Criador dos céus, da terra, de todo o universo, Ele tem todo o seu prazer em Cristo Jesus, por que nós não temos o contentamento no Senhor? Se tivermos o nosso contentamento, se agradarmos do Senhor, as necessidades não terão espaço na nossa mente, no nosso coração. E continuando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu mau caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Lá no versículo 25, que eu li, vou ler o 23 também. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, alimentemos da verdade. O Senhor nunca nos desamparará. Nunca. Ele nunca desamparou nenhum dos seus. Nunca. Vale a pena, irmãos, confiarmos no Senhor. Vale a pena. Irmãos, é saúde, é vida, é paz, é alegria no Espírito Santo. É o reino do Senhor. Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Ele sabe de tudo que nós precisamos. Confiar no Senhor, irmãos, é permitir que Ele reine, que Ele governe. É isso. Buscar o reino do Senhor é confiar totalmente no Senhor. O Senhor é bom, Ele tem cuidado de nós. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é Ele mesmo quem diz, eu te ajudo, te sustento, te fortaleço com a minha destra fiel. O Senhor, Ele nos sustenta. Confiemos no Senhor. Irmãos, e não andemos segundo o mundo, nessa questão da ansiedade. Mais uma vez eu digo, irmãos, você não precisa continuar dando dinheiro do lanche para o malvado. Persevera, fortaleça, persevera na oração. Não precisa aceitar a situação humilhante. Não precisa, irmãos. Não precisa continuar gastando todo o seu dinheiro em recursos, em paliativos, em situações que volta e meia você está ali amarrado. Não precisa. Nós vemos na palavra do Senhor pessoas que haviam gastado todo o seu dinheiro e não haviam solucionado os problemas. Isso a gente vê. Mas nós não encontramos pessoas que fizeram o caminho inverso, que confiaram no Senhor e depois tiveram que recorrer ao dinheiro, a outras coisas, porque o Senhor não foi suficiente. Nós não vemos esse tipo de situação. O Senhor, Ele é suficiente. Não se preocupe, Não ande com preocupações. Onde meu filho vai estudar? O que meu filho vai ser? Com quem meu filho vai casar? E conforme eu já citei, o custo de vida sendo elevado,
É difícil, mas vamos confiar no Senhor em tudo, em tudo. O amanhã pertence ao Senhor, vamos confiar. Se perecer, perecemos, né? Somos do Senhor. Se enlouquecemos, se permanecemos no juízo, somos do Senhor. E Ele cuida daquilo que é dele. Aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Diz o Senhor. Não nos inquietemos. Caminhemos, irmãos, firmes, né? Firmados na palavra do Senhor. Firmados na palavra do Senhor. E tenhamos a ousadia de confiar no Senhor. Para confiar no Senhor é necessário sermos ousados. Ousados. É necessário ousadia para confiar no Senhor. Esperar no Senhor em tudo, em tudo. Mas vale a pena? Vale muito mais que a pena. Vale toda a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a sua graça e também, Senhor, que o Senhor nos liberte, né, de todo pecado, nos liberte do pecado, da ansiedade, nos liberte do espírito, do medo. Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante do Senhor e queremos sim, Senhor, nesse tempo, que o Senhor nos visite, Senhor, e livra-nos de todo o mal, de todo o pecado, de toda a ansiedade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Senhor, compadeça-te de nós, desperta o nosso coração para confiar no Senhor. Ó Senhor, louvado seja o nome do Senhor.